conteúdo. Isso não ajuda muito. Muito bem. Tudo bem, tudo bem. Eu acho que a gente deveria continuar fazendo aulas, pelo menos uma por semana, tá? Vou falar com a tua mãe depois. Diga. Ela disse que eu provavelmente ia ter mesmo Que uma maravilha. aula por semana. Maravilha, maravilha. Porque tu logo vai ter uma prova, né? Então é bom recuperar o tempo perdido, mas é sempre bom manter também um acompanhamento. Vamos dar uma olhadinha no que está rolando aqui. Ele quer que a gente encontre os valores de x, y, z. Só que para isso você tem que saber a equação da densidade. Isso aqui é um problema de oitava série, oitavo ano, nono ano no máximo, assim. Não é nem de física isso aqui, na real. Tipo, quero dizer, não é de ensino médio. O negócio é o seguinte, densidade é dada por massa dividido por volume. Ok? Então, por exemplo, no caso do X, né? Nós sabemos ali o volume e a densidade. E nós queremos saber a massa. Então, vamos lá. Quem que é a densidade aqui do objeto B? Não sei quem é. Que loucura. Tá, vamos nos preocupar com o Y, então. Corpos A e B são maciços feitos de mesmo material e estão a 20 graus. Maciços de mesmo material estão a 20 graus. Tá, eles são o mesmo material. O A e o B são o mesmo material. Vamos encontrar o Y primeiro, tá bom? Eu já vou falar por quê. Certo. Densidade do Y, me fala qual é? 2,7, certo? Ou melhor, do A. Estou falando do A, isso. A densidade é 2,7. A massa é 810. Veja que está tudo na mesma unidade, gramas. E o volume é o Y que eu estou procurando, certo? E aí, consegue achar esse Y para mim, então? Deixa eu fazer aqui rapidinho. É o 300, o Y. Aham. Deixa eu 300. enviar. Ou seja, né? Nós estamos falando ou da B ou da C como resposta certa. Concorda comigo? Sim. Opa, problema. Errado. Porque você achou que é 300 centímetros cúbicos, certo? Sim. Porque nós estamos falando
de gramas e centímetros cúbicos nesse problema. Sendo assim, 300 centímetros cúbicos não é a unidade do SI. Não, tá falando aqui, ó, Sistema Internacional de Unidades. Então a gente tem que passar de centímetro cúbico para metro cúbico. Tem que passar os 300 centímetros cúbicos para alguma coisa metro cúbico. E aí, será que você sabe como passar de centímetros cúbicos para metro cúbico? Não fica 3,0? 3,0? 3 metros cúbicos? Não, não é tão direto assim não, tá? Tu tem que fazer uma regra de 3. Você não sabe fazer? Eu nunca cheguei a estudar direito isso. Tá. É o seguinte. Você tem que pensar o seguinte. Você vai escrever assim, ó. Se 100 centímetros são 1 metro, então quanto que vai ser 1 metro cúbico? Você leva ao cubo. Ah, certo. Então tu vai ter ali o 100 ao cubo, centímetro cúbico, é 1 metro cúbico. Então 100 ao cubo é a mesma coisa que 10 na 6. Ou seja, 1 metro cúbico são 1 milhão de centímetros cúbicos. Beleza? Sim. Só que o que tu tem é isso. Tu tem 3 vezes 10 na 2 centímetros cúbicos. Então agora tu faz uma regra de 3, sacou? Tu faz assim, ó. Se 10 na 6 centímetros cúbicos é 1 metro cúbico, então significa que 3 vezes 10 na 2 centímetros cúbicos são x metros cúbicos. E faz a regra de 3 com os números, entendeu? Sim. Daí você vai achar quantos Nossa. metros cúbicos. Não é difícil, é continha de ensino Não, fundamental. Só é chato, né? é porque eu não fiz meu ensino fundamental aqui. Eu estudei em outro país. Aí o conteúdo era muito mais atrasado comparado com aqui. Ô, louco, mas qual país você estudou? Pra ser mais atrasado que o Brasil. Não, é assim, não é que era mais atrasado, mas era mais simples. E a gente usava a calculadora É, em bem. todas as aulas. Aí isso complicou bastante para algumas coisas. Estudava nos Estados Unidos? Não, era um país da Europa que também tem esse sistema de educação. Ô, mas tu não quer me dizer o país? Era a Irlanda. Ah, que legal, Irlanda. Eu já ajudei uma menina a passar no vestibular da Irlanda. Não sei como é que é lá. Uma língua toda estranha, né? Tem as É, provas, tem a parte em inglês e a parte dessa língua estranha. tem. Celta, acho que é o nome, né? Um negócio assim. É celta. Não, é gaélico. Gaélico? Pode crer. Então tá, ó. Eu acho que tu pegou a ideia, né? Eu Sim, converti de centímetros para centímetro cúbico, de metro para metro cúbico, e mostrei então que 1 metro cúbico é 1 milhão de centímetros cúbicos. A gente deixa na notação científica porque nesse assunto é assim, ou é lidar com muitos zeros. E agora a gente faz o que a gente quer. Eu sei isso e eu quero isso. Então eu faço uma regra de 3. Eu quero saber quanto que é 300 centímetros cúbicos em metros cúbicos. Fazendo a regra de 3 a gente tem isso. Então agora é só passar o 10 na 6 dividindo. Né? Então tu vai ficar com 10 na 4. Ok? Na menos 4, desculpa. Tudo bem? Regra de potência, tu sim, sabe? Então tá bom. sei. Então significa que isso em metros cúbicos é 3 vezes 10 na menos 4 metros cúbicos. Temos uma opção com isso já, tem duas aqui, ó. Porque o y é o do meio, né? Então, todas essas já dá para jogar fora. Beleza? Certo. Agora, tem que achar as outras coisas. Uma coisa que ele falou aqui, ó,
muito interessante é que é mesmo material. Significa que a densidade é a mesma. Porque uma das coisas que caracterizam um material é a sua densidade. Por exemplo, a densidade do chumbo é uma, a densidade do alumínio é outra, a densidade do tungstênio é outra. Então, tipo, tu vai avaliar também pela densidade, né? Ok? Sim, Portanto, a densidade do A e do B é igual. Esses dois aqui tem que ser iguais. Detalhe, qual que é o problema aqui? Tem que deixar tudo nas unidades do sistema internacional. Então, significa que você tem que converter de gramas por centímetro cúbico para quilogramas por metro cúbico. Ok? sim, Tu tens que escrever o Z nessa unidade. Muito bem. Como é que a gente vai fazer essa conversão, né? Nós temos 2, nossa, meu 2 sempre é horrível. 2,7 gramas por centímetro cúbico. Só que eu sei que gramas é 10 na menos 3 quilograma. Sabia disso? não. Então tem que correr atrás disso, tá? Isso aí já é uma matéria antiga, porque quilo, o que é quilo? O que é esse K? Parece até no Instagram isso aqui. Ah, Tem sim, cá é. 20K escrito, é 1000, certo? Então Sim, significa que quilogramas são 1000 gramas. Então se tu quer passar de quilograma para grama, para voltar ao que está aqui, é isso, ok? certo. A ideia é essa. Eu vou até fazer o seguinte, eu vou pintar de azul e vou mostrar que isso aqui se trata da grama. É como se tu tivesse Ok. 1 grama aqui e aqui também é 1 grama. Por quê? Porque esse K vale 1000. Pô, ficou horrível, né? Vou apagar e vou escrever de novo. Porque o K vale 1000, entendeu? É só por isso. Então vamos dizer assim, esse K cortou com esse 10 na menos 3, porque o 10 na menos 3 é a mesma coisa que dividir por 1000. Beleza? Certo. Sabia disso? 10 na menos 3 é dividir por 1000. Não, sim, eu já fiz umas questões antes, assim. O K é 10 na 3. Então, se tu faz 10 na menos 3 vezes 10 na 3, vai ficar 10 na 0. Porque somos expoentes, certo? O que é 1. Ou seja, volta a 1 grama que tu tinha aqui. Entendeu? Que massa. A ideia é essa. Então, entendido. Agora eu vou fazer a mesma coisa para o centímetro cúbico. Por quê? Porque a gente sabe que centímetro cúbico tem a ver com metro cúbico. Tu acabou de fazer isso, não é? Você acabou de falar, nós acabamos de falar aqui que 1 metro cúbico né, 1 metro cúbico é 10 na 6 centímetros cúbicos, lembra? Sim, Então significa que 1 centímetro cúbico é 10 na menos 6 metros cúbicos. É o contrário. Inverte aqui, só isso. Beleza? sim, É só pôr o contrário. Porque aqui eu tenho 1 centímetro cúbico. É como se eu tivesse 1 centímetro cúbico. 1 grama que multiplica isso aqui. Né? Multiplicar por 1 não muda nada. Então tu pensa assim, aqui é 1 centímetro cúbico. Quanto que é 1 centímetro cúbico em metro cúbico? É 10 na menos 6. Porque tu precisa de 10 na 6 centímetros cúbicos para ter 1 metro cúbico. Certo? sim. Pegou a ideia? Peguei. Então tá bom, se tu pegou, eu tô pondo fé. Então ali eu nem precisei mostrar essa continha aqui, porque na prática é o mesmo. E agora é só notar que você pode passar esse 10 na menos 6 para cima. Tu vai ficar com 10 na 6 menos 3, ou seja, 2,7 vezes 10 na 3 quilograma por metro cúbico. Beleza? Sim, Beleza. Então, vamos ver qual é a opção que tem isso. Aqui, ó, é a E. Essa é a resposta certa. Tá bom? certo.
Então significa que o B, que o B tem como densidade, lembrando que densidade é massa por volume, ele tem como densidade esse 2,7 vezes 10 na 3 quilograma por metro cúbico. Ele tem como massa, ou melhor, volume, 2 metros cúbicos o volume dele. E eu quero que você me diga quem que é a massa, ok? Certo. Então agora é sua vez. Encontre a massa. Qualquer coisa fala, mas eu acho que você consegue sozinho. Ok. A massa também tem que estar em notação? Escreva como você quiser. Aqui é só para ver se você consegue chegar na resposta. Bem, agora que você falou, quero que você faça em notação, tá bom?
Deu 5,4. 5,4 quilos? Sim, Manda a foto aí. certo. Pronto. Deixa eu ver. Você está fazendo isso num programa de computador? Eu tô fazendo no programa que eu uso para escrever e desenhar. Aí fica Ah, mais que fácil de legal. ler. Sim, 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 sim. Que legal. Se tu quiser, tu pode até fazer um share screen e eu vejo tu escrevendo. Isso é bem legal. Compartilhar a tela, né? Quero dizer. Pode ser. Pera aí, meu. Tem alguma coisa muito errada aqui, né? Tá, tu passou 2 multiplicando. Não, isso não está errado. Você passou 2 multiplicando. E não precisa colocar as unidades quando for fazer a conta, tá? Coloca só os números, beleza? Ok. Eu coloquei as unidades aqui nesse problema colorido porque justamente eu estava querendo trocar de unidade, passar de gramas por centímetro cúbico para quilogramas por metro cúbico. Mas se é só fazer a continha, aqui ó, eu fiz só com os números, tá? Tá bom. E daí você multiplicou por 2, mas o 10 na 3 sumiu, por quê? 10 na 3 sumiu do nada. É 5,4 vezes 10 na 3 quilogramas. Aí você está pensando, ah, mas é que Ainda tu não. cortou o 10 na 3. Não, nada a ver. Aquele Ah, problema lá tá. era 10 Porque na também menos 3. tem que. Nada a ver, era outra coisa. Sim. Certo? Então é 10 na 3. É tonelada mesmo aqui. É muita coisa. 5,4 tonelada. Beleza? Certo. Então tá bom. Deixa eu salvar aqui. E agora, vamos ver o tubinho. O que tá rolando aí? O desnível entre as superfícies entre os dois ramos em centímetros. Um tubo U longo aberto sem umidade contém mercúrio. Um dos ramos coloca-se água de densidade de ocupar uma altura de 32. No outro ramo se coloca óleo 0,8, altura 6. O desnível entre as superfícies. E aí, já sabe fazer esse programa de tubo em U? Eu tentei fazer, só que eu não cheguei a nenhum dos resultados. Provavelmente fez errado. Sim. O que está acontecendo aqui é que sim, você está falando de pressão. O que Sim. acontece é que a pressão dos dois lados é igual, por isso que o corpo está em equilíbrio, entendeu? Ah, ok. Então vamos dizer assim, em outras palavras, o efeito, o desnível entre as superfícies dos dois lados, sim, existe um desnível, né? Tem esse detalhe também. Tem uma diferença aqui, tá vendo? É essa a diferença que a gente está buscando. Ah, Esse é o cara que a gente está buscando. E o que acontece é o seguinte, como o líquido está em equilíbrio, significa que o efeito dessa torre de água é o mesmo efeito que essa torre aqui de óleo. Sacou? sim. A princípio é isso.
Pelo que eu estou entendendo, é isso que ele quer. Ele tá falando desse nível entre as superfícies. Sim, ele quer saber aquela diferença de altura. Hum, Só que tem outra coisa, né? A pressão, ela sempre depende da altura, tá bom? ok. Então significa que em qualquer altura que tu pegar, a pressão é a mesma. Por exemplo, aqui a pressão tem que ser a mesma. Ou seja, também tem a altura do mercúrio colaborando, sacou? Então significa que essa pequena altura de mercúrio mais essa altura de óleo tem que ser igual a essa altura da água. A pressão que ela causa nesse azul, nessa linha azul de altura, tem que ser a mesma pressão que a da água, ok? É isso. Ok. Então vamos falar assim, ó, a pressão na esquerda tem que ser igual à pressão na direita. Vamos falar dessa forma. A pressão na esquerda se dá pela pressão atmosférica, vamos chamar de PATM, mais a pressão da água, vamos chamar de PA, beleza? E a Tá. pressão na direita é a pressão atmosférica, mais a pressão do óleo, mais a pressão do mercúrio. Porque tem essa alturinha de mercúrio, ok? Ok. Se a gente está comparando aqui, né, o que está acima, né? Do lado esquerdo só água, do lado direito mercúrio e óleo. Sem falar da pressão atmosférica, que age igual dos dois lados. E justamente por agir igual, elas se anulam aqui, ó, que é o mesmo valor. É a mesma pressão atmosférica, é a mesma atmosfera que está na tua cabeça, está na minha agora. Ok? Certo. Então é a mesma que está do lado esquerdo e do lado direito. A menos que tivesse uma grande diferença de altura, vai ser sempre a mesma. Grande, eu digo grande mesmo, tipo uma montanha. Por isso que, por exemplo, na montanha a água ferve mais rápido. Isso é papo para outro dia. Certo. Então, significa que a pressão da água é igual à pressão do óleo mais a pressão do mercúrio. Quem que é a pressão da água? Nós temos que usar a equação de Stevens, que é a Que densidade da é. água, a gravidade Sim. e a altura. Tudo isso dá água. E aqui a mesma coisa. A densidade do óleo, gravidade, altura do óleo. E aqui também. Densidade do mercúrio, gravidade, altura de mercúrio. Que é o que a gente quer. Na verdade, tem a ver com o que a gente quer, tá bom? Tem a ver com o que a gente quer. A gente não Ok. sabe quem é esse cara, mas ele tem a ver com o que a gente quer. Vamos chamar ele de altura de mercúrio. Beleza? De novo, Ok. gravidade em todo mundo. Cortou? Então, vou escrever bonito para que tu faça a conta. Ó. Densidade da água, a altura da água, igual densidade do óleo, altura do óleo. Tudo informação que tem no enunciado, né, basicamente. Densidade do mercúrio e a altura do mercúrio, que é o que a gente quer. Para depois encontrar o que o problema está pedindo. Que é esse mano aqui. Esse é o cara. Tá bom? Tá. Mas primeiro resolve essa conta encontrando esse. Eu vou no Beleza. banheiro e já volto. Tem todos os dados que tu precisa aí, beleza? Tá bom. Tá.
E aí, senhorita? Alguma coisa? Sim. Pode enviar. Eu mandando aqui. Pronto. Você desenha então, né? Uhum. Que legal. Eventualmente desenha um mangá aí pra mim. Então tu encontrou que a altura é 2. Parece que estamos num caminho bom, né? Porque ficou redondinho. Então, significa que o cara ali é 2. Certo? O HM aqui é 2. Então tu tem 2 aqui e 6 aqui. Ah, então eu Falta só. quanto para 32, né? Essa é a pergunta. Ah, Sacou? Porque 32, nossa. olha só, vai ter que ser a altura, né? Tem que ser igual a 2 mais 6 mais o D que nós estamos procurando, né? Essa é a lógica, né? Certo? Ah, Faz sim. sentido? Então tá bom. Tudo isso é tudo isso. Porque eu estou indo da altura PA até o. Tô indo do azul ao roxo. Né? Então, esse Dzinho é 20, 24. 24 centímetros? Exatamente. Pegou a ideia? Sim. Aí sim. Recapitulando. Nós estamos num problema de tubing, ou seja, estamos falando de pressão. Se o tubo está em equilíbrio, significa que as pressões são iguais nas mesmas alturas. Ou seja, significa que aqui no azul a pressão é a mesma. Por que eu pego justamente o azul? É porque o azul que é a diferença para a água. Aqui, né? É aqui que está a diferença. Antes é mercúrio, então eu só pego água ali a partir do azul. Do lado esquerdo. Do lado direito tem um pouco de mercúrio, tem óleo, e é isso. E vai ter uma diferença de altura. Essa diferença de altura é que eu quero. Porém, como eu sei que aqui a pressão é a mesma, então eu vou igualar. A pressão da esquerda é igual à pressão da direita, mas a gente está falando ali no azul. No azul, tá bom? A gente está falando no azul. Vou até fazer isso, porque tem que ficar isso bem claro. Vou chamar de P. Vou chamar de P azul aqui, né? A gente está falando desse P azul, beleza? Tá. Show. Então, no lado esquerdo, o que tem? A pressão atmosférica e a pressão da água, porque só tem água em cima do azul. E no lado direito tem a pressão atmosférica, tem a pressão do óleo, tem a pressão do mercúrio. Corta as pressões atmosféricas, corta as gravidades, se encontra a alturinha e faz essa relação de comparação de alturas aqui, né? A gente olha ali, que é a distância do azul ao roxo, já era. Beleza? Sim. Muito bem. Claro que tudo isso aí você vai pegar melhor se você refizer sozinha depois, tá bom? Tá bom. Tá bom. E lembre-se, pressão só depende de altura. Por isso, se tu tiver uma barragem de água, na teoria ela só vai depender da altura da barragem. A pressão que a parede tem que aguentar. Beleza? Ah, ok. Certo. Show, show do milhão. E também por isso, uma coisa muito interessante acontece quando você, por exemplo, pega uma garrafa e faz furinhos nela. Então você faz furinho aqui, um furinho aqui, um furinho aqui, um furinho aqui. Aqui a água, tu pode fazer isso na tua casa, vai sair assim. Claro que tu vai ter que abrir a tampa, tá? Sem tampa isso não vai funcionar, isso é bem interessante. Porque precisa da pressão da atmosfera empurrando a água, sacou? Quando eu era criança, com a minha falecida avó, a gente tentou fazer uma garrafa dessa e não conseguia fazer ela funcionar. Hum. Até que a gente abriu a tampinha. Daí começou a funcionar. Nossa. E daí você percebe que quanto mais baixo vai ficando, ou seja, quanto maior a altura da profundidade, vamos colocar assim, né? Quanto maior a profundidade, maior a pressão. É por isso que aqueles caras lá morreram no submarino também, né? Porque estavam na pressão muito baixa. Sim. A pressão muito alta, desculpa. A pressão alta causa esse jato de água mais intenso na parte de baixo, entendeu? A ideia é essa. Hum. Então, perceba que a pressão está associada com a intensidade do jato, né? Então, quanto maior a altura aqui, né? Maior a altura que a coisa tá, maior a pressão. Por isso que o Steven lá é P igual a DGH. Quanto maior a altura, maior a pressão. Beleza?
Certo. Certo. Vou te falar que eu me formei e eu não sabia isso, cara. Também não conseguia fazer o vínculo disso. Claro, com os conceitos um pouco mais avançados que eu tinha lá na física, né? Mas a questão é que, de fato, depende da altura. E vai mudando centímetro a centímetro aqui a pressão. Isso é bem interessante. Muito bem. Então agora vamos para a próxima. Tá falando de um mergulhador aqui. Vai morrer, vai morrer. Das coisas direito. E aí, não quer dar uma lida e tentar fazer aí por conta própria? Deixa eu ver.
Tá conseguindo fazer o probleminha? Tô conseguindo. Ô, louco. Eu tô Legal. fazendo os dois itens. Maravilha. Menino esperto. Eu. Peraí, deixa eu enviar lá. Essa é a da. Essa resolução é da A. Resolução é da A. Uhum. Qual a pressão sobre o mergulhador?
Você colocou P1, que é o que você está chamando de pressão atmosférica, né? Ali que Sim, eles aí chamam de P2 é P0, do mergulhador. mais DGH, que seria a altura de água, né? Sim, Perfeito. Ah, tá feito. Qual a só. variação de pressão sobre os peixes nas posições A e B? Eu, eu, eu acho que nesse caso seria zero. Eu não estou entendendo muito bem a figura, não sei se é porque a tela está meio escura aqui, mas o que é aquele 1 metro que aparece ali? Eu acho que é entre o peixe e o céu da pedra, Ah, que ele tá, entra no buraco. entendi. E essa gruta, ela, bem, ela está protegendo, supostamente, né? Eu acho que a ideia é essa. Supostamente ela estaria protegendo ali a água, né? A pressão da água, né? É como se tu tivesse a ideia, né? Bem tosca, mas é como se tu tivesse num submarino, Hum, entende? Porque o submarino te protege da pressão externa, que é a pressão da água. Né? Como é que tu consegue ficar viva dentro de um submarino e não ser esmagada? Porque ele tem uma série ele é preparado de uma forma, né? Que ignora a pressão externa. Dentro tu fica vedado, tu fica com a pressão atmosférica, a pressão que tu tinha quando tu desceu, entendeu? sim, Então, aí que tá. É estranho pensar o que ele quer aqui, mas eu acho que ele está dizendo que essa pressão aqui em B é a pressão atmosférica. Não sei. Agora, se tu tiver pensando. Eu não entendi se 1 metro aqui, 1 metro de caverna, tá, dane-se. Daí. Eu não sei o que ele quer dizer com isso, entendeu? Sinceramente, eu tô bem estranho, assim, com esse problema B, tá? é que eu Porque, não de sei se fato, esse 1 metro faz muita diferença. não, não vai fazer nenhum. 1 metro de água na tua cabeça não é nada. Assim, dá pra fazer a conta e tal, claro, vai ter uma diferença, né? Mas a gente tem duas situações aqui, ó. Primeira situação. Supondo que a gruta é vedada, então a pressão é igual à pressão atmosférica, ok? Sim, Ou nem isso, ou, ou não tem pressão nem quase nenhuma mesmo. Segunda situação. Supondo que a gruta não é vedada, talvez a gente temos que colocar pelo menos 1 metro de água na pressão, entendeu? sim, Então, o cara aqui calculou 5, né? Tu vai ter que calcular 1 para esse cara aqui. Então, a diferença de pressão vai ser 4, não é mesmo? Que a altura é 4. DGH que é 4, beleza? sim, Melhor, DG delta H, a diferença de altura, que é 4. Então é isso, faz a conta aí e me diz quanto é que dá. ok.
o senhor não disse que a pressão depende da altura? Sim. Então, não tem diferença. Eu tô supondo que tu tem agora só 1 metro de água, em vez de 5. Então vai ter diferença. A diferença é 4 metros. A densidade continua sendo... A densidade da água é 1000, né? 1000 kg por metro cúbico, né? Vezes a gravidade, que é 10, vezes a altura, que é 4. Vai ter diferença sim, tá? Tu tem uma altura diferente de água sobre ti, dependendo do ponto que tu tá. Beleza? Entendeu? Sim. Beleza, então. Então, depende da altura, só que depende da altura de água em si. Por exemplo, aqui você está sofrendo pressão atmosférica. Mas se do nada começarem a colocar cimento na tua cabeça, tu vai sofrer uma pressão maior, certo? Porque tu tem uma altura de cimento na tua cabeça. Entendeu? É a altura daquilo que está em cima de ti. Beleza? Certo.